Boa noite a todos. Na região que moro, sou bastante conhecido por baiano. E confesso a vocês, sem colocar nem por uma vírgula a mais, apesar da idade que me encontro nos dias atuais, afirmo em sã consciência que tudo o que me aconteceu em tempos mais remotos foi completamente real. No ano de 1991, em uma pequena cidade conhecida por Pedra Preta, cidadezinha que na época do acontecimento era bastante pequena e fica localizada no estado do Mato Grosso. Nessa época eu morava na área rural desta região com a minha família. E me lembro que depois de 10 anos morando naquele lugar, muitos comentários passaram a ser o ponto de qualquer conversa entre o povo que morava naquela região. E assim foi em um final de semana, quando outros fazendeiros estavam em conversa com meu pai em nossas propriedades. Eu acabei ouvindo algo que me deixou um tanto desconfiado. Alguns homens falavam para meu pai que durante algumas noites tiveram suas terras invadidas por uma criatura. Criatura essa que era completamente desconhecida. Quando meu pai perguntou que criatura seria, ninguém sabia falar. Mas um dos fazendeiros mais antigos da região, e também conhecido por todo mundo por seu Luro, acabou falando que durante uma madrugada, depois de já ter sofrido com muitas perdas de suas cabeças de gado, ele decidiu ficar de prontidão durante a madrugada, para tentar descobrir o que vinha lhe tirando o sono. Todos acabaram ficando quietos, inclusive meu velho pai. E eu que estava em meio àqueles homens, acabei ouvindo aquele velho senhor contar tudo o que ele tinha visto. E estas foram as suas palavras. Eu estava sentado na sala de minha casa. Era por volta das 11 horas da noite, quando comecei a ouvir a agitação de alguns cavalos que existia em minha propriedade. A luz da sala estava apagada. E em minhas mãos eu tinha uma velha espingarda que há muito tempo não era usada. Então caminhei em direção à porta e bem devagar a abri, somente o suficiente para que eu conseguisse passar. Depois disso caminhei em direção aos fundos da casa. Mas para ser exato, fui em direção ao cercado em que os cavalos ficavam. De início, eu não via nada de anormal. Mas depois de algum tempo, minha visão foi se adaptando à escuridão do lugar. E passado alguns minutos, notei que do outro lado do cercado havia o que parecia ser uma sombra enorme e completamente negra. Sua estatura era de um homem muito forte. Mesmo com a falta de luz, eu conseguia ver a silhueta do que estava em meio à escuridão da noite. Era fácil notar que o que estava lá parado tinha lá seus 2 metros. De início eu acreditei que era uma pessoa, pois o que eu estava vendo a alguns metros à minha frente andava em pé. Também cheguei a acreditar que fosse uma pessoa de bastante idade, pois aquela sombra parecia andar com o seu corpo um tanto encurvado para a frente. Mas tão logo que vinha da mata, se aproximou do cercado em que os cavalos estavam, era fácil notar que aquela presença deixava os animais bastante agitados. Então, para que eu não acabasse sendo visto, recuei um pouco, até chegar em uma grande árvore que tinha às minhas costas. E foi ali, atrás daquela árvore,
que busquei a melhor forma para tentar identificar o que estava em minha propriedade. Então calcei o cano da espingarda em uma forquilha, aprontei a mira na direção daquilo e somente aguardei o momento certo. Caso fosse necessário, iria disparar. Todo cercado onde os cavalos ficavam eram feitos de palanques e também de 3 a 4 tábuas, que formavam a cerca que tinha próximo a 1,40 m de altura. Para o meu espanto, o que ouvi naquele momento me deixou completamente assustado. Eu vi aquela sombra saltar sem dificuldade alguma por cima da cerca, e logo em seguida atacaram um dos cavalos que não teve chance alguma de se defender. Aquele ser se jogou sobre o pescoço do cavalo, e da onde eu estava, eu conseguia ouvir os relinchos do pobre animal. Por incrível que pareça, a visão que eu tive era horrenda. Aquele ser arrancava pedaços do pescoço do cavalo. Acreditem, aquele demônio não matava para saciar a sua fome. Ele fazia aquilo somente pelo prazer de matar. Foi então, vendo toda aquela atrocidade, que tomei a decisão de atirar contra aquela coisa. E tão logo fiz isso, o clarão do tiro que eu acabei disparando acabou me revelando, nem que fosse por poucos segundos, que aquela criatura que vinha invadindo as minhas terras, e por mais que vocês não acreditem em mim, eu sei o que vi. E também sei que pouco podemos fazer se não estivermos preparados para enfrentar aquele ser do inferno, a criatura maligna que vem invadindo nossas terras e também vem matando nossas criações, somente pelo prazer de sentir o sangue quente escorrer por entre os dedos de suas mãos. É um famigerado lobisomem. Então, depois de todas essas palavras serem ditas, o silêncio tomou conta de todos. Muitos pareciam desacreditar de tudo que tinham acabado de ouvir, mas todos sabiam que teriam que estar bem preparados para enfrentar aquilo que ele viu. Pois além de bastante grande, a criatura era bastante rápida e forte. Depois disso, aquela prosa se estendeu por boa parte da tarde. E tudo isso foi para tentar encontrar uma forma para resolver toda aquela situação. Foi então que meu pai acabou tendo ideia de se reunirem no cair da tarde em nossas terras e se prepararem para tentar de alguma forma capturar e matar a criatura que seria um suposto lobisomem. Todos concordaram em se reunir durante a noite em nossas terras. Então, depois de 2 dias terem se passado, quando foi um final de tarde do segundo dia, muitos fazendeiros foram se achegando. Alguns vinham em carroças e juntos traziam algumas ferramentas que poderiam ser úteis. Os que moravam mais próximo às nossas terras vinham a pé e traziam os seus cachorros. Depois de todos já estarem reunidos, eu acabei ouvindo meu velho pai dizer que preferia usar o sangue de algum de seus porcos para atrair aquele ser, ao invés de deixar aquela criatura simplesmente matar os seus animais, por puro prazer. E foi isso que realmente foi feito. 2 ou 3 pequenos leitões foram mortos, e seu sangue foi derramado pela mata que tinha ao redor do chiqueiro.